cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o Fórum Social Mundial, que está previsto para ser realizado no Brasil no ano que vem. Mas hoje faremos um resgate do que foi debatido no último encontro em Dakar, capital do Senegal, dos dias 6 a 11 de fevereiro. Aliás, a discussão em torno do fórum é extremamente relevante quando pensamos numa sociedade mais justa e igual no mercado de trabalho e atento aos temas aí, ambientais, saúde, educação, entre outros. Vale lembrar que o Fórum Social Mundial deste ano reuniu cerca de 50 mil participantes de 130 países. A maioria se deslocou dos próprios países do continente africano. Este povo todo está atento às transformações sociais, políticas e econômicas das nações ricas, pobres e as intermediárias. E neste encontro, os temas debatidos sugerem propostas como segurança e soberania alimentar, migração, água como bem comum e a condição da mulher na atual sociedade. Mas afinal de contas, por que você precisa saber sobre o Fórum Social Mundial? Isso vai modificar sua vida? E o que foi debatido em Dakar se aplica ao Brasil e ao estado de Santa Catarina? Para responder essas perguntas e falar do próximo Fórum Social, que provavelmente será em Porto Alegre, o nosso convidado é o jornalista Osíris Duarte, que esteve no Senegal participando do evento, e a gente vai saber qual o balanço deste fórum em Dakar. Boa noite, Osíris. Boa noite, Carlos. Obrigado por vir. Muito obrigado também. Você falou, Carlos, da importância dos vínculos que os motes do Fórum Social Mundial têm com a realidade brasileira e catarinense. Isso. O Fórum, eu acho que, para quem conhece um pouquinho da história do Fórum, eu acho que até é interessante a gente resgatar, O Fórum, ele começou no Brasil, né? Porto Alegre, 2001. Em Porto Alegre, 2001. E o Fórum, ele se caracteriza por um momento de afirmação de movimentos sociais, de segmentos da sociedade e principalmente de países mais empobrecidos ou subdesenvolvidos perante a comunidade internacional. Assim como o Fórum de Davos, é um momento de afirmação dos países ricos e para o debate, articulação, o Fórum Social Mundial, serviu de palco, para que os movimentos sociais também possam demonstrar que podem se articular, podem se organizar, como um colega meu diz, os pobres também se organizam. E em Dakar, a discussão, porque os temas debatidos eles são relativamente iguais nas edições anteriores, mas a preocupação desse fórum ficou voltado aos países africanos? Sim, uma das... Por ser no continente africano e contar com a presença de africanos de vários países, então o fórum não poderia ser diferente, não poderia tratar de questões delicadas e questões importantes para o continente africano. A questão da segurança alimentar é um ponto preponderante, porque na África existe uma dificuldade muito grande nessa questão alimentar, tanto no investimento agrícola dos próprios países africanos, como também em questão do que se paga, do que se vende fora de alimento que se vende dentro da África. Isso eu pude presenciar lá, a dificuldade de alimentação cotidiana que muitos têm, não só em termos de ter acesso à comida, mas com a qualidade do alimento que ele está consumindo, a variedade desse alimento. Em muitos países se come só arroz, por exemplo. Eu estive na Guiné-Bissau e era arroz no café da manhã, arroz no almoço e arroz no jantar. E de vez em quando tinha lá um caldinho de peixe, alguma coisa. Questões como recursos naturais, também são fundamentais, A questão da água na África não é só pela questão de acesso à água, mas a questão de tratamento de água. Porque a água tem, mas a água potável, Justamente. Água para consumo, Justamente. Isso está atrelado também a uma série de problemas das sociedades africanas, questões de infraestrutura, instabilidade política acabam levando para essas deficiências
para serviços básicos, né, para a população, tanto de abastecimento de energia elétrica, quanto de água, quanto de alimentação. Quando a gente fala, né, do Fórum Social Mundial, e que começou no Brasil, e a gente tenta, né, explicar por que a importância de um fórum, por que discutir, né, num evento como esse, questões do nosso santo dia a dia e de que forma isso se reflete no dia a dia das pessoas, né? E a gente pode pensar essa questão da água como sendo esse tipo de assunto que reflete no dia a dia das pessoas, né, no nosso santo dia a dia. Né? Com certeza. E, além dessa questão dos recursos, né, uma coisa que é comum tanto a África quanto a América Latina, quanto esses países do chamado sul do mundo, né, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, são essas questões que permeiam a questão social, né, a questão de equidade social, a questão de acesso a direitos, né. Então, na realidade, quando a gente fala de recursos naturais, a gente também está falando desse abismo social que muitos desses países têm. Né? Num país como o Brasil, por exemplo, onde a gente tem abundância de recursos naturais, ainda assim tem gente bebendo água de péssima qualidade e com dificuldade de alimentação, mesmo com a abundância que a gente tem nesse país. Então não é necessariamente uma questão de falta de recurso natural, mas a distribuição desses recursos, como se dá. Né? Como ocorre, né? Exatamente. Osíris, algo que é interessante a gente também lembrar aqui, porque o Fórum de Davos, o pessoal vai lá discutir, né, as potências mundiais estão discutindo questões econômicas e muitas dessas questões econômicas ligadas às grandes indústrias, né, ao setor financeiro, aos veículos de comunicação que dominam, né, e a gente sabe disso, né, os veículos de comunicação, eles estão aí fazendo... cabeça de muita gente, né? Não só o trabalho de divulgar, mas também exatamente isso, de fazer a cabeça de todo mundo. A questão do fórum, ele contrapõe isso, né? É uma tentativa de se contrapor a isso, até porque para não deixar com que exista essa hegemonia na questão do que é a estrutura social, né? Hoje é comum, né, a gente ter tanto no discurso quanto na organização social, essa verticalização, né? A gente tem uma elite produtora de conhecimento e muitas vezes aqui determina os paradigmas que a sociedade vai seguir, e você tem uma grande massa que fica à mercê disso, que não tem suas necessidades atendidas dentro dessa perspectiva dos grandes países, desse tipo de sistema. Então o fórum, ele vem mais como um momento de afirmação, né? Afirmar que existimos, estamos aqui, estamos debatendo também as questões que dizem respeito ao povo, às massas que padecem de acesso a serviços básicos e também que padecem na pobreza, né, em detrimento também de políticas dos grandes países, em questão de capital, né, questão econômica. E o fórum acaba servindo muito mais como esse palco de visibilidade, né, e de debate para que a gente possa avançar, né, nessas discussões. Você esteve, né, em Dakar, isso. E uma das coisas que você, obviamente, observa é como os jovens estão se organizando para se manifestar, para ter voz, né? Tenta dar uma, né, para o nosso telespectador, o olhar que você teve de Dakar e de Acho Senegal. Interessante falar sobre isso, porque no momento a África está sendo muito comentada por causa das revoluções civis, das insurgências, do contexto político africano, né? E uma das coisas que, quando eu estava lá em Dakar, o Hosni Mubarak ainda estava no poder no Egito, e eu tive a oportunidade de conversar com egípcios, tunisianos, que recém tinham vindo de um movimento de sucesso no seu país, que encabeçado por jovens, né? Então, na realidade, ficou muito à mostra na comunidade internacional, na imprensa internacional, essa força, o Facebook, usado particular, mobilização sociais, né? E o poder do jovem. Na realidade, o que eu pude perceber é que o contexto africano ele ainda é muito opressor, né? Então, não só nenhum segmento africano nos países onde eu estive tem uma liberdade de manifestação, né? Os governos costumam reprimir isso, né? Então, para o jovem, por exemplo, durante o fórum em Dakar, os estudantes da Universidade Sheikh Anta Diop, que é a Universidade de Dakar, faziam protestos todos os dias
E o argumento deles era que, com a comunidade internacional presente, eles tinham a possibilidade de fazer os seus protestos sem a repressão do governo. Né? Principalmente em relação à educação. O governo senegalês tem um plano de privatização da educação superior e os jovens protestavam contra isso. Né? É porque já estão numa situação financeira complicada e ainda vão privatizar o ensino superior? Existe, no Senegal, existe uma certa política liberalista por parte do presidente, né? Que é um sujeito que já está também há 11 anos no poder. Né? Assim como a grande maioria dos países africanos que tem esse pessoal que está há décadas no poder, o Senegal não é diferente. E o que eu pude perceber é que o jovem africano ele tem uma visão do contexto do seu país, né, muito aprofundada. E o quanto também eu pude perceber como nós, ocidentais, que formamos opinião em relação ao que é o continente africano através do que vem da imprensa internacional, temos opiniões distorcidas em relação à própria vida dentro da África, em relação aos próprios contextos políticos dos países africanos. Se a gente não leva em consideração falar de África, pegar toda a história da África, não só a história da África tribal, mas a história da África colonial, a gente não vai conseguir entender a África. A gente vai continuar com um pensamento de que eu vou para a África, vou ficar doente, não posso tomar água, vou ser devorado por um leão ou vou tomar um tiro num conflito. Até porque os grandes veículos de comunicação, eles vendem essa imagem, né? E há de se entender que a gente, quando fala de África, a gente está falando de um continente que é vastíssimo, né? Justamente. Então, e aí vem aquela coisa que a gente vai chamar, né, das comunidades imaginadas, né? Você imagina como são essas comunidades, mas não sabe a realidade, né? A necessidade de ir ao local para poder ver em loco. Da mesma forma que muitos europeus, quando a gente fala de Brasil, eles imaginam que vão ter que tomar cuidado com as cobras e os índios aqui. No meio do mato, né? Exatamente. A gente também tem esse preconceito formado sobre a África. Mesmo na Latinoamérica, né, com a diversidade que a gente tem, tantos africanos que vieram para o continente aqui como escravos e compõem a cultura, principalmente a cultura brasileira, que tem uma influência afrodescendente. Muito forte, né? Muito forte. Mesmo assim, a gente tem um distanciamento muito grande de entender o que é esse continente, o que é a diversidade cultural desse continente. Os africanos me surpreenderam muito porque eles são pessoas muito inteligentes e interessadas. E o que eu vi é tão somente a falta de oportunidade que eles têm lá, porque não conheci nenhum africano que falasse menos de 3 línguas, até porque os países são muito próximos, países de colônia francesa, colônia portuguesa, colônia inglesa, então eles acabam falando várias línguas, tem um conhecimento de geopolítica que, se a gente for pegar a população brasileira hoje, a média da população brasileira hoje, se a gente for discutir geopolítica, não tem tanto conhecimento quanto os africanos demonstraram para mim. Então, nós estamos hoje conversando com o jornalista Osiris, que participou do Fórum Social Mundial, e daqui a pouco a gente volta para tratar de outros temas relacionados ao Fórum.